Quem foi realmente o Arcanjo Miguel? Você já se perguntou sobre isso? O Arcanjo Miguel, ele é sempre visto como sendo um grande guerreiro, como sendo um general, um anjo de guerra, um anjo feito para a batalha, um anjo feito para a destruição em uma guerra. Mas quem foi realmente o Arcanjo Miguel? Neste vídeo eu estarei falando sobre a sua origem, quem ele foi, qual a sua função e por que ele é tido e é visto como sendo o ser celestial mais poderoso abaixo apenas do próprio Cristo, do próprio Deus. Deixem os seus likes e também os seus comentários. A história da origem do Arcanjo Miguel remonta a antes do mundo ser feito, até porque os seres celestiais, os anjos de Deus, eles foram feitos antes da criação deste mundo, antes da criação desta humanidade. Eles foram feitos antes deste mundo, na eternidade com o próprio Deus. O próprio Deus criou os anjos, os seres celestiais, que biblicamente, inicialmente, o primeiro termo para defini-los, para denominá-los, é o termo filhos de Deus, até porque os seres celestiais, todos eles são filhos de Deus. Todos eles são seres criados pelo próprio Deus e, portanto, são filhos dele, são obra dele. Alguns acreditam que o Arcanjo Miguel foi o primeiro ser celestial a ser feito pelo próprio Deus, e a sua função foi dada quando Deus lhe coroou e quando Deus lhe batizou com um nome. E este nome perdura a humanidade inteira e perdura a eternidade inteira, até porque é este o seu dever, é essa a sua função. Seu nome é Miguel, Michael, em hebraico e também em aramaico. Mas por que ele se chama Miguel? O nome Miguel tem um significado muito forte, um significado realmente forte, até porque segundo alguns linguistas, aí, numa etimologia do nome Miguel, alguns vão dizer que o nome Miguel é uma pergunta e tem o significado de, basicamente, quem é como Deus, como uma pergunta, quem é como Deus? Já outros linguistas aí, numa etimologia, vão dizer que o nome Miguel tem o significado explícito de semelhante a Deus, ou igual a Deus, aquele que parece com Deus, por conta de seu nome, que é o seu atributo, um de seus atributos mais assustadores, por assim dizer, é de que ele tem a função de literalmente enfrentar qualquer tipo de ser celestial, demoníaco, nefílico ou humano, ou até mesmo animal, que se coloque a um lugar mais alto, a um patamar, se eleve a um patamar mais alto, ou se coloque a si mesmo em um patamar mais alto que o próprio Deus. Ele tem o dever de derrotar, de colocar no chão, de destruir, de literalmente colocar para baixo tal pessoa, tal ser. É essa a função do Arcanjo Miguel, e foi essa a sua criação, foi para isso que ele foi feito. É essa a função de vida de Miguel, por toda a eternidade servir ao seu Pai, e ele ama servir ao seu Pai, ele honra o seu Pai, diferentemente do outro filho de Deus, que é Satanás. Lembrando que tanto anjos quanto demônios foram criação de Deus. Anjos caídos também foram feitos por Deus. Por isso eles também podem ser chamados de filhos de Deus. Porém são filhos de Deus rebeldes. Filhos de Deus que decidiram não servir a Deus, como o próprio Satanás, chamado por alguns de Lúcifer. Mas, no caso, Miguel demonstrou ali que quem é aquele que manda, quem é aquele que coloca ordem na casa do Pai, é o filho mais velho. Então Miguel literalmente derrotou Satanás e seus exércitos de demônios, de anjos caídos na batalha celestial descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 12.
Quando nós falamos de feitos do arcanjo Miguel, o primeiro feito foi este de ter derrotado o próprio Satanás, o querubim caído, e também ter derrotado a terça parte de anjos que estava com o próprio Satanás ali e enfrentaram a Miguel e também aos outros anjos de Deus. Mas este não foi o único feito do arcanjo Miguel. Uma curiosidade sobre o arcanjo Miguel é que o termo arcanjo significa literalmente o principal, o primogênito, o primeiro, né? Arc, literalmente o termo arc em grego tem estes significados. E este significado aí remete a Miguel ser basicamente o ser celestial mais poderoso em hierarquia. No caso, uma hierarquia também muito poderosa dos seres celestiais é a classificação dos próprios querubins e também dos serafins, que são seres realmente de poder imenso, de um poder realmente assustador, mas Miguel está acima de todos eles. Um outro feito que é muito pouco falado a respeito do arcanjo Miguel é que um de seus irmãos, que é mensageiro de Deus, chamado pelo nome de Anjo Gabriel, o Anjo Gabriel estava com uma dificuldade de entregar certas mensagens do próprio Deus para um profeta de Deus, chamado pelo nome de Daniel. No livro de Daniel é descrito ali que o anjo Gabriel tentou enfrentar um ser demoníaco de alto escalão, um anjo caído ali, irmão de Satanás, e que servia ali a Satanás, e por conta disso, ele enfrentou por 21 dias, Gabriel enfrentou o demônio chamado pelo nome de Príncipe do Reino da Pérsia. O demônio príncipe do reino da Pérsia, ou simplesmente anjo caído do reino da Pérsia, enfrentou ao anjo Gabriel, e ambos os dois tiveram uma luta realmente colossal e muito bem equilibrada. Porém, o anjo Gabriel não estava conseguindo derrotar a este anjo caído, a este demônio, ao príncipe do reino da Pérsia. E por conta dele não estar conseguindo enfrentar e vencer, no caso, o anjo caído do reino da Pérsia, então Gabriel pediu literalmente ajuda para o anjo de guerra, por conta de que este anjo caído, príncipe do reino da Pérsia, era muito persistente e não estava ali conseguindo derrotar a este ser. E então ele chama a quem? Ele chama ao arcanjo Miguel, que é um dos príncipes de Deus, que é tido e colocado como descrito na Bíblia como sendo o único arcanjo no sentido de ser o principal dos principais. Algumas pessoas dizem que existem outros arcanjos, mas como líderes ali menores de outros anjos. Mas Miguel literalmente seria o líder dos líderes dos exércitos celestiais. Então o arcanjo Miguel chega e literalmente coloca o anjo caído do reino da Pérsia no seu devido lugar. Além deste feito que Miguel aí possui, ele também tem um outro feito que é bem semelhante ao primeiro feito. Desta vez, no caso, literalmente uma segunda guerra, uma segunda batalha com novamente o próprio Satanás. Sim, o arcanjo Miguel não enfrentou Satanás apenas uma vez, mas sim 2 vezes. Basicamente é sempre ele quem enfrenta Satanás nos contextos bíblicos e não o próprio Deus, até porque Deus é tão superior que ele não precisa perder o seu tempo com isso. Então Miguel basicamente enfrenta novamente Satanás e o vence novamente. Essa segunda guerra, ou batalha, ou simplesmente uma contenda, acontece na descrição que Judas Tadeu nos dá ali na sua carta, em seu livro, onde ele vai dizer que quando Miguel, o arcanjo Miguel e Satanás contendiam ali pelo corpo de Moisés. Eu espero que cada um de vocês tenha gostado deste vídeo aqui do canal Segredos de Aram Adonai. Fiquem todos com o Elohim e deixem aí nos comentários o que vocês conheciam a respeito do arcanjo Miguel, que eu estarei colocando um coração em cada um de vocês e respondendo também se vier alguma pergunta. Dito isto, fiquem todos com Deus, com Elohim, e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.